O Santos hoje em dia, infelizmente, não tem um elenco, no mínimo, decente, titular, quem dirá reserva para fazer qualquer tipo de substituição que seja, que consiga mudar um jogo, mudar algo no setor do campo. Então, infelizmente, não tem como eu ter muito parâmetro com o Santos de hoje em dia. Mas o vídeo que a gente vai ver hoje das 11 substituições que mudaram a história do futebol, lá do Soccer, o Soccer, JM, falha da maneira que você preferir, eu imagino que sejam substituições que trouxeram um título ou tiveram alguma classificação heróica, assim. Eu confesso que eu não consigo lembrar muito de nenhuma. A única que eu lembro de certeza, que eu imagino que seja no vídeo, é a do Rodrigo contra o City. Eu não sei se vai ser só futebol europeu também. Mas a única que eu lembro de cabeça, assim, foda, que literalmente mudou o jogo foi a do Rodrigo contra o City. Naquela Champions de 22? 22? 22. Que ele entra, faz dois gols de cabeça e aos 90 o City estava classificado. Aos 90 mais 4, eu acho, tá tudo empatado, vai para o agregado. O Benzema faz de pênalti e o City é eliminado. Bizarro aquela classificação. Mas é a única que vem na minha cabeça. Então, bora lá. Se tu acha que foi insano o fato do Götze sair do banco para marcar o gol do título da Copa, essa foi só Caralho, uma da das Copa. 11 substituições que mudaram a Olha o história do Rodrigo futebol. apareceu ali. Vamos por ordem cronológica, começando por uma substituição que mudou o destino de uma Eurocopa. Em 1996, a Alemanha chegou na final da Euro, num confronto inesperado contra a República Tcheca. Os alemães eram os favoritos, mas Lembrei de outra. A do Belletti e do outro mano lá do Barça que ganhou a Champions de 2006 contra o Arsenal. Acho que agora eu lembro de duas. a realidade bateu. Aos 14 do segundo tempo, os tchecos abriram o placar. A Alemanha estava prestes a perder o título. Então, com só 20 minutos para acabar, o técnico alemão tirou o camisa 8 para colocar Oliver Bierhoff. Esse era um jogador que estava só na sua 10ª partida pela seleção, além de ter sido reserva durante todo o torneio. Até o comentarista ficou chocado. Mas só 3 minutos depois que Bierhoff entrou em campo, Ziga curling it in. Oh, and a very good goal indeed. a substituição deu resultado na hora, mas ainda não tinha acabado. A partida foi para prorrogação, onde vale a regra do gol de ouro. Quem marcasse primeiro seria coroado campeão da Eurocopa. Até que Off is there. Can he turn? Can he find somebody else? Can he get a shot himself? Ele de It's novo. in! Bierhoff virou o jogo, dando para a Caralho. Alemanha a Eurocopa. Se não fosse por ele, os tchecos teriam sido campeões europeus. Mas se isso já foi insano, 3 anos depois, uma substituição mudou a história de outro torneio europeu. Pela primeira vez em 30 anos, o Manchester United chegava na final da Champions League, enfrentando o Bayern de Munique. Mas as coisas não começaram bem para os ingleses. O Bayern marcou um gol muito cedo, enquanto que o United não conseguia empatar. Então, aos 22 minutos do segundo tempo, o Ferguson colocou o Ted Sheringham, que tinha jogado só 100 minutos em toda aquela campanha. Aí, aos 36 minutos, Ferguson colocou o Solskjaer, um jogador que não tinha atuado em nenhuma partida do mata-mata. O título parecia Caralho, eu achava que. É que eu não lembro nem exatamente qual é a posição do Solskjaer. Mas, como eu sabia que ele já tinha jogado com o Cristiano, eu imaginei que ele fosse. A não ser que ele fosse titular do time na época que ele jogou com o Cristiano. Aí ainda no final dos anos 90, então talvez fosse início de carreira dele. destinado para o Bayern. Mas quando os ingleses estavam perdendo a esperança, aos 45 do segundo tempo, a primeira substituição deu resultado. In towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Afastada merda, hein? Has equalised for Manchester United. O Sheringham marcou seu primeiro gol naquela edição de Champions, mas o jogo ainda se caminhava para prorrogação, até que literalmente um minuto depois, Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it. The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time. os dois substitutos fizeram a virada nos acréscimos. Inacreditável. Mas melhor do que salvar o seu clube é salvar o seu país inteiro de um vice. E foi exatamente isso que o Trezeguet fez. No ano de 2000, mais uma edição da Eurocopa aconteceu, e a França chegou na final para enfrentar a Itália.
mas parecia que o título ia para os italianos. Eles abriram o placar, enquanto a França não conseguia empatar. Então aos 13 e aos 31 do segundo tempo, o técnico colocou o Wiltord e Trezeguet em campo. Ainda assim, o título parecia garantido para a Itália. O jogo chegou nos acréscimos com eles na frente, até que o Wiltord, vindo do banco, apareceu. Subiu de cabeça, deixou livre, ajeitou o Wiltord, bateu cruzado, gol! Ele empatou. Então o jogo foi pra prorrogação, com a famosa regra do gol de ouro. E foi aí que a bola caiu nos É pés de verdade, tinha a Trezeguet. regra do gol de ouro. Caralho. As duas substituições mudaram a história daquela Euro. Mas espera, porque não é só a substituição de atacante que pode mudar o rumo de um torneio. Avançando 14 anos, chegamos na Copa do Mundo de 2014, onde a Holanda... É a do... Eu não lembro qual técnico, não sei se era o Van Gaal, mas que eu lembro que tem uma parada da Holanda de eles terem substituído o goleiro na época da disputa, no momento da disputa de pênaltis e aí dá certo. Talvez tenha sido nessa A Copa. atual vice-campeã enfrentou a Costa Rica nas quartas de final, em um jogo que terminou sem gols. Então a vaga nas semis seria decidida nos pênaltis. E foi aí que o técnico fez uma substituição inesperada. Wow, what a change! Clearly! Praticamente nunca tinha se visto um goleiro entrar só O com as Van Gaal mesmo. qualidades. Mas foi um golpe de mestre do técnico, que tinha preparado o Cru para esse exato momento. Ele estudou os batedores, entrou para intimidar os jogadores e tentar destabilizar eles. Isso aumentou a pressão na Costa Rica. Pô, vou falar, faz total sentido, mano. Eu acho muito louco quando seleções vão pra Copa do Mundo, por exemplo, que é uma disputa de 7 jogos, você leva 3 goleiros e muitas vezes nenhum deles é especialista em pênalti, tá ligado? Eu acho isso uma loucura bizarra. Tem gente que defenda, por exemplo, que alguns anos atrás o Cássio devia ser titular da seleção e tal. Não sei se eu concordo, até porque eu não acompanhava muito na época. Mas, pô, o Cássio é um exímio pegador de pênalti. Eu acharia extremamente justo o Cássio ser o terceiro goleiro na maioria das Copas do período ali em que ele estava no auge. Porque mesmo que ele não fosse o titular nos 90 minutos, na hora de pegar pênalti botava o cara, pô. Caso fosse necessário. Por exemplo, o que aconteceu com a Croácia. Tudo bem que o da Croácia foi pra prorrogação primeiro e foi tudo muito em cima da hora. Porque o Brasil fez um pênalti e aí na sequência a Croácia devolve. Mas se tivesse um goleiro pegador de pênalti, poderia ter dado melhor. O Alisson é um puta de um goleiro. E talvez tenha um bom aproveitamento de pênalti no Liverpool. Mas na seleção não foi assim. E se você tivesse, não vou dizer o Cássio, porque o Cássio, mesmo em 2022, já estava meio velho. Mas se a Copa fosse... Se for em 2026, por exemplo, e tiver pênalti, poderia tranquilamente levar o Hugo Souza como terceiro goleiro. Eu não acho que o Hugo deva ser titular da seleção, eu acho isso meio maluquice de quem fala. Mas ele é um bom pegador de pênalti. Talvez o melhor que a gente tenha, porque o Alisson, o Ederson com certeza não. O Alisson não lembro se é um bom pegador de pênalti no Liverpool. Mas mesmo que seja na seleção, ele nunca desempenha o mesmo tanto. Então talvez se for pra uma disputa de pênalti, é bom ter o Hugo como terceiro zagueiro pra botar ele só pra catar pênalti, tá ligado? E valeu. Isso aí pode ganhar no campeonato, trazer título, a porra toda. Ainda mais quando no primeiro pênalti ele quase defendeu, até que veio a segunda cobrança. Bem canhotinho, o Cru está no gol, ele bateu, Cru defendeu! Pegou um. Agora a Holanda tinha vantagem, então no último pênalti... Lá vem o Manha pra cobrança. Perna direita na bola, a batida, defendeu o Cru! A Holanda avança! O Cru saiu do banco para fazer duas defesas, classificando a Holanda para a semifinal. Mas se tem uma substituição que mudou completamente a história daquela Copa, foi uma que aconteceu na grande final. A Argentina de Messi enfrentava a Alemanha, um time que tinha acabado de destruir o nosso Brasil por 7-1. Mesmo assim, quando rolou a bola, nenhum dos lados conseguia marcar. Com o tempo passando, o placar seguia em 0-0. Então, aos 43 do segundo tempo, o técnico fez uma substituição bizarra. Mesmo precisando de um gol, tirou Miroslav Klose, simplesmente o maior artilheiro da história das Copas, colocando em seu lugar o jovem de 22 anos Götze. De início, a substituição não teve impacto. O jogo parecia caminhar para os pênaltis. Até que na prorrogação, aquela pequena troca mudou tudo. Ele oportuno, mas ninguém vai arriscar nada. Mas a Alemanha vai no ataque. Olha a bola chegando! Caralho, bonito gol. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Deus abençoe esse técnico da Alemanha. Pela Argentina não ter...
por não ter ido pros pênaltis e a Argentina ter chance de ganhar a Copa no Brasil. Seria ainda mais humilhante pra esse ano. Com menos de 15 minutos em campo, ele marcou o gol do título da Alemanha, se tornando um herói completamente inesperado. Mas olha que loucura, se o jogador sair do banco para marcar o gol da vitória já é algo raro, ainda mais num torneio gigante. 2 anos depois, isso aconteceu de novo. Um roteiro digno de filme se repetiria, dessa vez na final da Eurocopa. A partida era a França. Mano, a Eurocopa tem muito disso, né? Caralho. O time da casa que chegava na decisão contra a zebra Portugal. A França era a total favorita, ainda mais depois do Cristiano sair machucado, mas o placar ficava em 0-0. E então, aos 34 do segundo tempo, com o Renato Sanches tendo se lesionado, o técnico não, achei que ele que tinha entrado. O Éder. Mesmo vestindo a camisa 9, ele estava longe de ser titular. Tinha jogado só 13 minutos em todo o torneio. A galera não esperava muito dele. Quando a partida chegou na prorrogação, todo mundo já pensava na disputa de pênaltis. Até que no segundo tempo da prorrogação, algo que ninguém esperava aconteceu. Falou Arnaldo César Coelho, aí Éder partiu. Portugal começa a ver o segundo tempo, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Com um chute de fora da área totalmente inesperado, mano, o Éder deu totalmente, meio que, não sem ângulo, mas tipo... Pô, você não espera isso de um cara completamente aleatório, tá ligado? para Portugal Bizarro. seu primeiro título na história, deixando os franceses com vice em sua própria casa. Insano. Mas quando a gente fala de gol nos últimos minutos, uma das primeiras partidas que vem à mente é uma que aconteceu no ano seguinte, 2017. Nas oitavas de final da Champions, o PSG enfrentou o Barcelona, surpreendendo com uma vitória por 4-0. Então, pro jogo da volta, o Barça precisava de um milagre. E começaram a trabalhar nisso, marcando o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas aí, o PSG marcou. Agora, por causa da regra dos gols fora, o Barcelona precisava de mais 3 gols. E foi aí que uma pequena substituição aconteceu. El futbolista de Reus para intentar darle un poquito de aire neste último cuarto de hora final del partido. Sérgio Roberto entrou a campo com menos de 20 minutos para acabar. Aí aos 43 Sérgio Roberto do fez segundo só o tempo, último gol, Neymar não faz marcou de outro. falta e aos 46 fez de pênalti. O placar agregado estava em 5-5, mas pelo Paris ter marcado no Camp Nou, o Barcelona ainda estava sendo eliminado. Precisavam de Então mais foi um. o Sérgio Roberto Foi fez aí só o que último. aquela Achei que ele substituição tipo, poderia ter feita feito 18 mais alguma minutos coisa. antes mudou a história. Mas quem carregou esse jogo mesmo foi o Neymar. Perna esquerda, Neymar levantou, Sérgio Roberto, minha Nossa Senhora! Impossível aconteceu, meu Deus do céu. Com um gol no último minuto, Sérgio Roberto virou o jogo. Ele saiu do banco para selar uma das maiores viradas da história. Mas um substituto ajudou o Barcelona a se classificar. 2 anos depois, um substituto fez eles serem eliminados. Em 2019, o Barcelona chegou na semifinal da Champions. Foi onde no contra jogo de ida contra o Roma? Liverpool venceu por Ah, o 3-0. Então os Reds precisavam de um verdadeiro Foi no milagre lance do pra avançar. escanteio, eu acho. Esse Eu não lembro milagre quem que veio fez dos o pés gol, do jogador mas eu lembro que saiu foi do o Arnold banco. que cobra. No primeiro tempo da volta, o time inglês conseguiu diminuir, mas não conseguiram fazer muito mais que isso. Até que no segundo tempo, o Klopp decidiu tirar o Robertson, que tinha se machucado, para colocar o Wijnaldum. Os torcedores do Wijnaldum. Liverpool nem imaginavam, mas essa lesão que forçou o Robertson a sair para trazer o Wijnaldum mudaria completamente o rumo daquela Champions. Porque em só 8 minutos, Arnold. Vai pro fundo, Alexander Arnold, cruzamento, Arnold! o Liverpool marcou mais um, mas ainda precisavam de outro para empatar o agregado. E então, em literalmente 2 minutos, Cruzamento lá no miolo, Arnold! Caralho, ele fez 2? Caralho. Pô, aí com é menos muito, de 15 muito minutos estrela, em campo, mano. o Wijnaldum empatou o agregado. Aí bastou mais um gol do Origi para selar a É virada verdade, o histórica. Origi. Se o Wijnaldum não tivesse Agora eu entrado, lembrei. o Barcelona teria ido para a final e talvez até vencido a Champions naquele ano. Olha o poder de uma substituição. Mas se o Barcelona tanto fez quanto sofreu viradas por causa de substitutos, o seu maior rival também fez algo que parecia impossível, graças a um cara que saiu do banco. 3 anos depois, na Champions de 2022, o Real Essa Champions foi surreal, mano. Foi uma das primeiras que eu assisti boa parte dos jogos, do começo ao fim. E a campanha do Real Madrid foi bizarra, mano. Tipo assim, eu acho que acho que foi em todos, né? Todos os confrontos do mata-mata, o Real sofrendo o perigo de ser eliminado até os últimos minutos e dando um jeito de passar. Foi contra o PSG lá, que em 20, 25 minutos saiu os 3 gols. Foi contra o Chelsea. Contra o Chelsea?
Foi contra o Chelsea, que acho que eles ganham na ida, mas aí tomam uma virada no começo do jogo da volta e aí revertem o placar. Aí teve esse contra o City, que foi na prorrogação. E na final também tomou um amasso absurdo do Liverpool. O Courtois salvou, porra, metade do planeta Terra naquele dia. E aí saiu o gol do Vini no final. Loucura. O Real Madrid chegou na semifinal contra o Manchester City, que era considerado o melhor time do mundo naquele momento. O City tinha vencido o jogo de ida por 1 gol de diferença e na volta o Real simplesmente não conseguia marcar. Até que aos 23 do segundo tempo, o Ancelotti tirou o cross para colocar o Rodrigo em campo. Uma troca ousada, que no começo pareceu desastrosa, porque logo na sequência o City marcou de novo. O time do Guardiola estava com a vaga praticamente garantida na final. Agora o Real precisava de 2 só para empatar. Até que nos acréscimos, quando os madridistas estavam perdendo a esperança... Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema pro meio! É verdade, um dos gols do Rodrigo foi de pé. Eu achei que tinha sido os dois de cabeça. Mas eles ainda precisavam de mais um. Até que do nada... Pressão do Real Madrid, vem cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Gol! Rodrigo salvou o Real Madrid. Aí foi pra prorrogação e o Rodrigo sofreu um pênalti. Então, é verdade, ainda ele que sofre, né? Uma loucura total. Benzema acho que até oferece a bola pra ele bater o pênalti, mas aí ele deixa o Benzema. Em 2024, o Real enfrentou o Bayern de Munique. Do Roselu. Pô, eu lembro que esse jogo foi bizarro. Eu não assisti o jogo, porque eu tava trabalhando na hora. Mas aí eu lembro que, tipo, tava conversando com um amigo meu do jogo e tal. Aí, tipo, a gente, pô, o Real Madrid... Pô, nunca, aquela velha história, o Real Madrid nunca tá morto, né, e tal. Mas aí, pô, tipo, 50, vai pro intervalo, nada. Volta do intervalo, pá, continua 60, 70, 80 minutos, nada. Aí eu parei de acompanhar, eu falei, ah, foda-se, vou terminar aqui porque tava dando meu horário de ir embora também. Aí na hora que eu tava arrumando minhas coisas, assim, guardando o notebook e tal, peguei o celular só pra ver. Real tinha feito 2 gols. Pô, loucura, cara. Colocando um pé na final. Então, aos 36 do segundo tempo, faltando só 10 minutos pro fim, o Ancelotti tirou o Valverde para colocar o Roselu em campo. Ele estava ali emprestado pelo Espanhol, tendo jogado só 18 minutos do mata-mata daquela Champions. Muita gente achou que era a decisão errada, até que 7 minutos depois... É muito foda a parada do Roselu ser torcedor do Real Madrid de verdade. O cara fez o gol na semi contra o Bayern com o Neuer tomando frango. O jogo. Loucura, mas mano. Isso já era impressionante, só 3 minutos depois. Lá dentro, Nacho! Tenta girar a perna esquerda pro Rudiger, vem bola pra área! Cara, a bola praticamente bate na canela dele, pô. O Roselu saiu do banco. Ninguém no planeta Terra era mais feliz que esse cara nesse dia, mano. Virar pra cima do Bayern, tá maluco. levando o Real pra grande final. Algo que ele provavelmente nunca nem imaginaria fazer. Mas se levar o seu clube para a final da Champions já é algo impressionante, naquele mesmo ano, um substituto levaria o seu país para a final da Eurocopa. Na Euro de 2024, a semifinal era entre Inglaterra e Holanda. Os dois sonhando com uma vaga. É o gol de... Ah, deve ser o gol de bicicleta do Bellingham? E a Inglaterra respondendo. Mas com o passar do tempo, a partida não saía do 1-1. Caralho, que salvada foi aquela. No segundo tempo, o técnico da Inglaterra fez uma substituição muito ousada. Tirou literalmente o Harry Kane para colocar um jogador menos experiente, o Ollie Watkins. Imagina, precisando fazer um gol, tirou o maior artilheiro da história da seleção por um cara que só tinha jogado 20 minutos na fase de grupos. Parecia loucura. Convenhamos que Southgate também não é um ótimo jogador também não. Um ótimo treinador também não. Cara, o gol da classificação foi do Watkins, então? Pra levar a Inglaterra pra final da Euro. Nunca duvide de um substituto. Será que o do Bellingham foi alguma... O que tu achou desse vídeo? O Bellingham deve ter sido alguma fase antes. Eu não lembro se na final... A final foi quanto? Talvez... É que eu não lembro, mano. Talvez tenha sido na final, que aí o Bellingham faz o gol de bicicleta, mas aí não adianta, porque ainda assim a Espanha ganha. Ou talvez tenha sido numa fase anterior que o gol de bicicleta do Bellingham classifica eles pra essa semifinal. Talvez tenha sido isso. Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então, beleza? Valeu! A recomendação de vídeo aqui já me deixou puto com a porra do Gabriel Veron. Mas, pô, vídeo maneiro, mano. Vídeo maneiro. É, eu sempre falo, eu gosto muito de vídeos que contam histórias, tá ligado? Principalmente relacionado ao futebol, que sempre tem várias desse tipo. E seja história de superação que envolva coisas extra-campo, como nesse caso, tipo, viradas históricas,
Jogadores subestimados, jogadores que você não espera literalmente porra nenhuma, entra e te classifica, tipo o Roselu, tá ligado? Ou que nem eu lembrei, que não apareceu no vídeo, mas a própria parada do Belletti e do outro cara que entram na final de 2016 e fazem o gol do título do Barça, mano. Ao mesmo tempo que é uma parada, tipo, muito de ter estrela, tá ligado? De estar iluminado. Obviamente tem o fator sorte, mas... Pô, deve ser muito surreal, mano. Deve ser muito surreal.